Mas o Flow explodiu muito rápido. Flow... Foi muito rápido. Mas assim, 2 anos e meio a gente pagou pra existir, então... Durante muito tempo eu fazia o Flow e as lives e os vídeos e os canais, eu cuidava de tudo normal e mais o Flow. E eu morava em Curitiba e o Flow era em São Paulo. Então eu vinha de ônibus toda semana e voltava de ônibus toda semana. O Flow nasceu em que ano? 2018. 2018. Aí vocês adaptaram o conteúdo e depois todo mundo veio, né? Mas sabe o que é interessante? O Flow surgiu em 2018, mas ele foi estourar em 2020. Ele foi estourar em 2020, ele foi se tornar relevante. Você acha que a pandemia foi o grande responsável? Acho. Trouxe o pessoal... Grande responsável eu não sei, porque ela atrapalhou a gente um pouco pra conseguir os convidados e tal. Verdade. Mas, com certeza, o fato das pessoas estarem em casa durante esse tempo nos ajudou a acontecer mais rápido. Então, nesse sentido, cara, eu acho que a pandemia foi um catalisador importante. Qual foi o que é meio merda de falar, mas é verdade. Mas dentro da rede social, tecnologia, YouTube, empresa de tecnologia, não tem como não citar. Por exemplo, imagina, você pega uma empresa... O Mercado Livre explodiu na... iFood. iFood, pois é. O Mercado Livre não tem como. Infelizmente é um viés que acontece dentro do mercado. Qual foi o primeiro cara grande assim que você entrevistou, que você falou, caramba, olha o cara que eu tô entrevistando, cara. Cara, vamos lá, deixa eu pensar. Alguns me assustaram bem no comecinho, ainda lá em Curitiba, porque eu achava que era... Por exemplo, vamos lá. A primeira que teve o Benê Barbosa, que é um ativista pró-armas e tal, e ele tava na mídia pra cacete, com esse papo de liberar ou flexibilizar o lance das armas e tal, ele tava na mídia pra caramba. A gente chamou ele pelo Twitter e ele topou. Ele morava no Sul, não sei se ainda mora, e aí ele mesmo dirigiu até lá, eu fiquei meio chocado. Teve uma outra que foi ainda lá em Curitiba também, a Dread Hot, essa tu manja, né? Dread Hot? Nossa, tu manja, claro que manja. Já ouvi falar. Maurição manja. Então a Dread Hot eu chamei ela no Twitter e ela topou. Aí foi lá em Curitiba, participou do programa também. Mas eles perguntavam, o que é isso? Porque não tinha o formato. A galera não sabia muito bem o que era mesmo, não. Vamos conversar. Vamos conversar, liga a câmera aí, vamos conversar. Então, por isso no começo a gente só chamava os amigos, entendeu? Uhum. Porque aí a gente ia ter material pra mostrar pras pessoas o que era a parada. Uhum. Aí, já aqui em São Paulo, cara, teve o Gaulês, que explodiu. Teve o Nando Moura, numa época que o Nando Moura tava sendo assediado por Globo, por uma galera. Foi mais ou menos na época que ele... Foi bem na época que ele rompeu com o Bolsonaro. Então, tava esse clima e pá, não sei o quê. E aí ele foi lá no Flow também, repercutiu. Essa foi uma vez que a gente saiu da bolha da internet. A gente foi parar na mídia mainstream, tá ligado? Uhum. E, cara, mas a gente só foi ganhar dinheiro a ponto do Flow pagar o meu salário, o salário o nosso salário, só no meio de 2020. Então, de 2018 até o meio de 2020... Só no preju. A gente pagava, custava, sei lá, o projeto custava 20 pau por mês, uma parada assim. Caramba! Era roendo osso com... Nossa, era muito osso, era só osso. Cara, eu lembro até hoje de uma vez que a gente foi fazer uma reunião com os caras da Twitch, que eles queriam que a gente streamasse lá, com uma... A gente precisava dar a eles uma exclusividade, acho que de 20 horas, 24 horas, alguma coisa assim. Conversamos sobre, muda a cor da cortina pra roxo, pra combinar com a Twitch, não sei o que dá pra fazer. Acabou que esse espaço a gente nunca tomou. Mas acabamos indo lá pra Twitch e o acordo, ele bancava o nosso aluguel. Cara, eu e o Monark dentro do carro, que assim, caraca, moleque, conseguimos, cara. Estouramos. Porra, agora a gente paga o aluguel, cara. Um aluguel. Então, assim, a gente roeu muito osso, a gente abriu o caminho mesmo com sei lá, cara, com a faca no dente. Porque quem cresceu rápido acabou sendo os outros porque pegaram já o seu caminho que você abriu. Porque quando teve uma... E assim, eu não é desmerecendo a parada, não, mas a verdade é que, porra, esse mercado desenvolvido, hoje ele é uma possibilidade para as pessoas chegarem nele, porque ele já existe.
né? Verdade. Mas, cara, é aquilo que você falou. No começo eu tinha que explicar pros outros o que era. É, exato. Né? O cara se tá sentir fazendo seguro, um vídeo né? agora. Você pega um cara grande aí, pô, vou vir, pá, mas qual é o formato? Entendeu? O que você vai me perguntar? É ao vivo, o cara morre de medo, né, cara? Então, e a gente... Por isso no começo a gente só falava com os amigos. Porque era quem a gente conseguia chegar. Os outros caras que chegavam tinha que explicar, pá, não sei o quê e tal. Igor, você foi para um caminho diferente da maioria das pessoas. Por exemplo, a maioria das pessoas que estourou com a internet se capitalizou, pegou o dinheiro e... Ficou rico, botou no bolso. Você pegou o dinheiro e você quis transformar o Flow muito mais do que um canal no YouTube e um podcast. Você quis transformar o Flow numa companhia. Cara, é um pouco mais do que isso, mas isso não é... só pra deixar claro, esse movimento não é necessariamente porque eu sou bonzinho. Não é bondade. Porque esse podcast é um podcast de negócios, por isso que a gente chamou. Para as pessoas entenderem a mente do empreendedor. Tá. Exatamente. Dinheiro começou a vir. O dinheiro começou a vir no meio de 2020, que eu te falei que a gente recebeu o primeiro salário. Só que daí pra ganhar mais dinheiro do que a gente precisava foi rápido, tá? E aí a gente olhou pro mercado, pra cena, mercado, não tinha mercado. A gente olhou pros outros programas e o outro programa, eu acho que eu tinha até parado nessa época, era o Poucas do Cauê Moura, só que era um projeto do UOL. Então acontecia quando dava. O UOL meio que... foda-se, entendeu? E a gente, pra nós, era o plano A, B, C, D e E, né? Não podia dar errado. A gente sabia que não ia dar errado. Porque, cara, a gente fez aquilo com tanto tesão que a única opção era dar certo. Não tinha outra opção. Aí, quando começou a dar dinheiro, a gente olhou pra cena e viu que não tinha ninguém. E a gente pensou um troço que, que é básico, na verdade, que é... Ó, eu sou o dono desse bolo, mas esse é um bolo pequeno. E se a gente desenvolve isso daqui para que eu seja dono de uma fatia de um bolo enorme, gigantesco? Esse foi o pensamento. E aí a gente começou a movimentar e ativar outras pessoas para que elas se interessassem em criar conteúdo nesse sentido, parecido com esse. Então, vou falar. A primeira vez que a gente conversou com o Mítico, por exemplo, a gente falou, cara, faz um programa, cara. A gente te ajuda, a gente te dá toda a estrutura. Tudo que a gente faz pro Flow, a gente faz pra você também. Arruma um parceiro. Fala com o João, do Meu Mundo Minha Vida, que é teu amigo e tal. Aí acabou que... Aí no fim ele fez uma enquete no Instagram, uma parada assim, e a galera sugeriu o Igão, ele se juntou com o Igão, chegaram lá, a gente, vamos fazer. Vamos, senta aqui. A pegada é essa, já sabe como é que é, já viu como é que é o Flow e tal. E seja você mesmo, senta aí e faz a tua parada. Vocês dois aí, tá ligado? Aí a gente fez o canal, a gente fez as redes sociais, a gente fez... compramos os domínios e tal. Eles foram o primeiro que vocês fizeram? Teve a Vênus, foi junto? Não, foi depois? Eles foram primeiros. Eles foram o primeiro, tá? Aí... montou toda a estrutura com eles. Não, na verdade a estrutura, como a gente também não tinha muita grana, a estrutura era a nossa estrutura. Não, estrutura que eu falo, a parte que tem que ter, por exemplo, você tem que ir lá, domínio, isso, aquilo, a gente fez tudo. Tipo, ninguém pensa, né, na hora que é domínio, essas coisas. Tem um monte de detalhe, tem um monte de caminho, que assim, a gente testou e errou o suficiente para saber qual que era o melhor caminho. E reduzir a curva de aprendizado de quem vai entrar. Isso. Então o cara já chega, já sabe como é que o corte é num canal separado, ou era, né, lá em 2020, hoje já mudou um pouquinho, o corte é num canal separado, já sabe que, ao vivo funciona melhor, porque tem uma aura diferente no ao vivo, uma aura de tudo pode acontecer, uma aura de uma possibilidade de uma interação do cara mandar uma mensagem pra você ler no final, ou fazer como você quiser e tal. E aí eles começaram a fazer lá, aí veio também, nessa mesma época, tinha o Zé Graça com o Vinheteiro, que era o Master Podcast, também faziam lá. Tinha o Petri com a Deriva, também fazia lá. O Vilela fez 2 episódios lá, ele falou assim, deixa eu fazer aí, cara, pra ver se é esse bagulho mesmo que eu quero fazer. Caramba. Aí ele fez... ajudou toda a cena. Ele até me ajudou a carregar uma mesa pesadona pra colocar lá no lugar. Nesse dia que ele foi lá. Aí, que mais? Cara, a gente também ajudou indiretamente com as consultorias, sem esse nome de consultoria. O cara pedia, como é que eu faço isso aqui? Parceria, né? A gente ia lá, parceria, ajudava, né? não, faz assim, faz assado, não sei o quê.
e tal. Trocamos uma ideia breve com o Christian Figueiredo, porque ele tinha começado a fazer o dele. E aí a gente participou do programa dele lá também. Não, pô, e se tu fizesse assim, se tu fizesse assado, não sei o que e tal. Então a gente foi formando a cena e para que ela se tornasse grande e a gente conseguisse tornar viável para todo mundo, inclusive para nós. Então esse movimento, ele ajuda muitas pessoas, mas no fim ele traz benefício para mim também. Claro. Entendeu? E volta. Se tem um mercado vivo e com grana e para onde as marcas olham e não sei o que, é bom para todo mundo que tá nele, inclusive para nós. Então era do nosso interesse desenvolver e acelerar esse mercado. E aí, olhando para isso, a gente começou a olhar também para nichos que não tinha ninguém fazendo. Por exemplo, o Vênus, que foi o nosso primeiro filho de fato, assim, dentro que era dentro da nossa estrutura. O Vênus, ele surge porque a gente queria que existisse um programa que fosse tipo Flow, só com a visão de mundo de mulheres, né? Mesma coisa o Noir, por exemplo, que era tipo Flow, só que com a visão de mundo de pessoas pretas, e por aí vai. E a gente fez o de ciência, fez o Prosa Guiada, fez o Flow Esporte Clube, fez um montão, foi fazendo um monte. E agora o Flow News. E agora o Flow News.